números da Quest. Vamos lá, doutor Farol. Vamos lá, a reportagem de Fábio Carvalho traz os novos números da Quest, mostrando o presidente Lula à frente dos adversários em um eventual segundo turno. A menor diferença entre Lula e um outro candidato é quando ele disputa contra Flávio Bolsonaro. O presidente tem 43. Ari, vai subindo. E o Flávio 30. Vai subindo aí. Tira aí a tarja, por favor, tira a tarja, para que o Ari... e vamos seguir aí no lendo, porque o Ari vai trazer para nós. Vai mais, sobe mais. Cenário de segundo turno, sobe mais, vai mais, pode subir. Cadê lá os cenários? Oxe. Ali, ó. Tá aqui, ó. Segundo Pronto, turno. Lula e Flávio, vai lá, Ari. Lula, 43. Eram 45. Depois 46. E agora 43. Flávio Bolsonaro, 38. Eram 38. Depois 36. Ou seja, não variou na linha, considerando a margem de erro de 2 pontos percentuais. Lula, 5 pontos a mais. Fora da margem de erro. Tem então, outros cenários. Agora outro cenário. Baixo. Isso. Mas... Aí tem Caiado, tem os outros. Exato. Lula e Ratinho, por exemplo. Lula tem... Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Isso. Lula tem 43 e o Ratinho 35. Aqui já aumenta para 8 pontos percentuais. Lula e Caiado. Lula tem 42. O Ronaldo Caiado 32. Aqui amplia bastante, 10 pontos percentuais a mais. Lula e Zema. Lula 43, Zema 32. São 11 pontos percentuais. Lula e Eduardo Leite. Lula 42, Eduardo 28. Aí nem se fala, né? Bem mais. Lula e Aldo Rebelo, candidato de Ciro Gomes. Lula tem 44, Aldo Rebelo 25. É uma vitória avassaladora. E Lula e Renan Santos, Lula 44 e o Renan 25. O único competitivo é o Flávio Bolsonaro. Então eu quero agora ouvir vocês. Eu vou começar com o Alessio. Essa nova pesquisa Quest, agora há pouco, divulgada nesse momento, que você está vendo aí no Meio News. E quem quiser mais detalhes, entra lá no Meio News. Pode botar na tela aí o Meio News e essa pesquisa Quest que trouxe pouca mudança no cenário, né, Alessio? Trouxe pouca mudança, mas uma bem considerável na minha avaliação, Amadeu. Qual? Porque até mesmo o Tarcísio de Freitas chegou ali tão próximo do presidente Lula, né? Nesse momento o Flávio Bolsonaro vem numa crescente. Acredito que o principal ponto dessa pesquisa é justamente essa crescente do Flávio Aí ficou Bolsonaro. na mesma, não? Não, ele era... sobe aí. Na margem de erro. Não, assim, a diferença Não, ele era 38 e ficou em 38, não? Isso. Bota lá de novo. Não, vamos passar a informação direitinho. Não é nem o crescimento 36, dele. 38. Ele O que eu tô falando... 36, agora 38. O que eu tô falando é da diferença dele pro Lula. Olha, em dezembro 36. Ele tinha 36, olha aí, ó. E agora 38. E agora 38. Ah, tá bem, ok. Mas é na margem de erro, 2 pontos. Não, ok. Então, não, é porque eu pensei que era 38 e ficou 38, não. Então ele era 36, passou para 38. E o Lula está na margem de erro, mas não é só residual, não. Ele deu uma subida. Ele subiu 2 pontos. E o Lula caiu 3 pontos se comparar com a pesquisa de dezembro. É isso que eu estou falando. A diferença sim, é verdade. Então, assim, vem caindo essa diferença. Eu acredito que muito voltado também para essa tentativa de moderação. Então, desculpa aí, ó. Não é que houve um cenário inalterado, não. Houve uma diminuição da distância entre Lula e Flávio Bolsonaro. A diferença diminuiu fora da margem de erro. Devido à queda do Lula, muito mais do que... Fora da margem de erro. Exatamente. Porque ficou em 5 pontos. Lula caiu 3 pontos fora da margem de erro. Fora da margem de erro, de acordo com a Quest, o Flávio subiu. Mais 2 pontos, o Lula caiu 3. E a diferença... foi reduzida. Segue, Alessio. É isso. E essa diferença, se a gente prestar atenção aí na pesquisa ainda, não foi para o Flávio, foi para quem vota branco ou nulo. Ou seja, os 2% que saíram do Lula, nessa pesquisa da Quest, foi para pessoas que consideram agora votar em branco ou nulo, não votar em Flávio Bolsonaro. Por isso que essa diferença diminuiu. A pesquisa mostra claramente. Dos 45% que o Lula tinha em janeiro, esses 2% foram para quem vota branco, nulo ou sequer vai votar. Ali que eram 15 em janeiro e agora são 17%. Olha o que o Amadeu falou, que Flávio era muito mais competitivo do que o Tarcísio. Os números não estão mostrando isso
Ou não, Francis? Estão mostrando sim, Amadeu, mas antes, só deixar aqui o registro da pesquisa, já estamos em ano eleitoral, TSE BR número 00249/2026, e o nível de confiança é de 95%, realizada de 5 a 9 de fevereiro, com 2.004 pessoas, e o levantamento da Genial Quest. Então, Amadeu, é uma pesquisa que mostra esse cenário de polarização. Então, não vai ser uma disputa fácil. Nunca será quando se tem de um lado um representante da família Bolsonaro e do outro lado o Lula. Então, mais uma vez, mesmo aquela população que não quer nenhum nem outro candidato, vai ter que tomar partido ou por Lula ou por Flávio Bolsonaro. Aí você vê essa tentativa do Flávio de moderar o seu discurso para tentar atrair um eleitorado do centro, porque esse eleitorado que não quer nenhum e nem outro vai ser preponderante na definição, vai ser mais uma vez um cenário muito apertado, assim como foi a eleição de 2022, Amadeu. Os outros... lembrar que o Tarcísio chegou a estar empatado com o Lula. Então o Flávio ainda não mostrou que é mais competitivo que Tarcísio, não. Repito, Tarcísio, pesquisa que nós trouxemos aqui, chegou a estar empatado com o Lula numericamente no segundo turno. Agora Flávio poderá crescer e até ultrapassar, mas por enquanto ele ainda está em... Os outros? O Ratinho me surpreendeu, Amadeu. Eu não esperava que ele tivesse a diferença dele para o Lula e do Flávio para o Lula não é tão diferente. Eu sempre considerei o Ratinho um líder regional ali na região do Paraná. Porque você não pode desconhecer. O lulismo está aqui, o bolsonarismo está aqui. Não tem espaço para... Nem não entra nessa brincadeira, eu já tinha falado faz tempo. Mas fala, fecha pra gente, Eliezer. O nome de Flávio segue consolidado nesse campo de oposição, como alguns aliados têm dito, realmente mudar não é mais opção, deve permanecer. E eu acrescentaria, Amadeu, o fator da escolha dos vices. Ainda serão definidos e isso deve ser visto com muito cuidado, porque deve ter influência nessa aceitação da chapa. Fosse o candidato Carlos Bolsonaro, Jair Renan, pronto, não pode por causa da idade, mas Carlos Bolsonaro, a eleição seria dura da mesma forma. Aliás, fosse Ratinho, qualquer um contra... apoiado pelo Bolsonaro. E o melhor neném de todos, pode trazer o Trump aqui de neném, ele vira neném de verdade. Mas o